Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura dos profetas menores. Estamos fazendo o profeta Jonas, nosso terceiro encontro. E vamos trabalhar todo o capítulo 3, a conversão de Nínive. Vamos ouvir o trecho que nós vamos meditar. A palavra de Javé foi dirigida a Jonas pela segunda vez, ordenando: levante-se e vá a Nínive, a grande cidade, e anuncie-lhe o que vou dizer a você. Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme Javé lhe tinha ordenado. Nínive era uma cidade fabulosamente grande. Tinha o comprimento de uma caminhada de 3 dias. Jonas entrou na cidade e começou a percorrê-la, caminhando um dia inteiro. Ele dizia: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os moradores de Nínive começaram a acreditar em Deus e marcaram um dia de penitência, vestindo-se todos de pano de saco, desde os maiores até os menores. O fato chegou também ao conhecimento do rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu um pano de saco e sentou-se em cima da cinza. Mandou também publicar e anunciar aos ninivitas um decreto do rei e de seus ministros, nestes termos: homens, animais, gado e ovelhas não poderão comer nada, nem pastar, nem beber água. Deverão vestir pano de saco, tanto homens como animais. E todos clamarão a Deus com toda a força. Cada um deverá converter-se de sua má conduta e deixar de lado toda espécie de ações violentas. Quem sabe, assim, Deus volte atrás, fique com pena, apague o ardor de sua ira e a gente consiga escapar? Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de sua má conduta. Então, desistiu do mal com que os tinha ameaçado e não o executou. Então vamos fazer a nossa reflexão, a conversão de Nínive, versículo 1. A palavra de Javé foi dirigida a Jonas pela segunda vez, ordenando. Isto é, uma nova ordem Jonas recebe. Agora ele obedece. Nínive é símbolo do mundo pagão e vem apresentado com grandes dimensões. A pregação do profeta traz ameaças. Mas diante da pregação de Jonas, Nínive se converte. Nem Israel, nenhum profeta conseguiu o que Jonas vai conseguir. Os pagãos se arrependem e se convertem, em que até os animais participam da penitência. Deus vai perdoar a cidade, pois com tal demonstração de penitência ele só pode perdoar. O povo de Nínive se mostra mais sensato do que o povo de Israel. Jonas vai perceber, atendendo a ordem de Javé, que é impossível escapar de Javé, e por isso ele vai obedecer e vai a Nínive anunciar a destruição da cidade. Versículo 2. Levante-se e vá a Nínive, a grande cidade, e anuncie-lhe o que vou dizer a vocês. Jonas recebe a missão. O destino é Nínive,
capital da Síria. A cidade vem chamada de grande. O mundo pagão é grande em comparação com o mundo judeu. Jonas deve anunciar, emprestar a boca. Anunciar que Javé vai dizer. Jonas, pomba, será mensageiro de Deus. Ele será um pombo-correio da mensagem divina. Versículo 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme Javé lhe tinha ordenado. Nínive era uma cidade fabulosamente grande. Tinha o comprimento de uma caminhada de 3 dias. Aqui se descreve a grandeza da cidade. 3 dias de caminhada. Como também vimos os 3 dias na barriga do monstro, do peixe. Veremos os contrastes. Primeiro, os ninivitas se opõem a Jonas, o hebreu. Os ninivitas, com seu rei, correspondem aos marinheiros com seu capitão. A relação primeira. Os ninivitas se opõem a Jonas, o hebreu. É a oposição entre judeus e pagãos. A diferente conduta e o comportamento em referência a Deus. Os ninivitas acreditam, os judeus são sempre resistentes. A segunda relação quer mostrar a grandiosidade da ação de Deus. Nem os marinheiros, nem os ninivitas são o único caso. Podem vir outros. No primeiro ponto, os ninivitas se opõem a Jonas e o mundo hebreu. Revela a penitência dos pagãos que acreditam na pregação de Jonas. E da parte dos judeus, a resistência a Deus e a dificuldade de manter a fidelidade a Ele. Versículo 4. Jonas entrou na cidade e começou a percorrê-la, caminhando o dia inteiro, e dizia: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Jonas percorre 1/3 da cidade, e a notícia corre para atingir o resto. Não conhecemos o conteúdo da mensagem, mas só que a cidade será destruída. A destruição será em 40 dias. O prazo é longo. 40 dias não é um prazo para antecipar a angústia diante do inevitável, mas para provocar uma reação para que seja evitada a destruição. A palavra arrasada aqui, a palavra arrasada se refere a Sodoma e Gomorra. É uma ameaça de destruição total. Quer se remover, não os muros, mas quer se remover os costumes. Versículo 5. Os moradores de Nínive começaram a acreditar em Deus e marcaram um dia de penitência, vestindo-se todos de pano de saco, desde os maiores até os menores. A reação foi total. Eles acreditaram em Deus. A cidade de Nínive, inimiga mortal, modelo de agressão e crueldade, sanguinária e traidora, repleta de roubos, se converteu. Esta cidade acredita na pregação de Jonas e na sua mensagem. Crer em Deus. Aos pagãos significa, para nós, a oposição da incredulidade dos israelitas. Eles creram na ameaça proclamada por Jonas. Eles não fazem uma evacuação em massa da cidade, nem recorrem a seus ídolos, seus deuses, nem a seus templos e sacerdotes, mas organizam um ato de penitência geral, coletiva. Acreditam merecedores de castigo. Vestir de saco é um gesto penitencial.
A totalidade da conversão da cidade em resposta à pregação de Jonas mostra a disposição, dos pagãos. A cidade muda, em contraste com o profeta, porque a cidade acredita, o profeta reluta a obedecer a Deus. A cidade obedece a Deus, fazendo penitência. Versículo 6. O fato chegou também ao conhecimento do rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu um pano de saco e sentou-se em cima da cinza. Até o rei de Nínive ficou sabendo da pregação de Jonas e da ameaça. Ele também se despe de suas vestes reais, desce do trono e se põe em penitência, vestindo-se de saco e sentado em cinzas. Levanta o rei. Este verbo vem usado várias vezes no livro de Jonas. Deus manda Jonas se levantar para a missão. Ele foge da face de Deus. Segundo, o capitão manda Jonas se levantar para rezar ao seu Deus. Terceiro, novamente Javé chama Jonas para se levantar e realizar a missão em Nínive. Quarto, agora é o rei que se levanta. Ele se levanta para baixar-se e fazer penitência, se igualando a todos os seus súditos. Versículo 7. Mandou também publicar e anunciar aos ninivitas um decreto do rei e de seus ministros, nestes termos: homens, animais, gado e ovelhas não poderão comer nada, nem pastar, nem beber água. O rei publica um decreto para todos os súditos e todos os animais. Todos têm que fazer penitência. O objetivo é: a fome dos homens provoca a compaixão de Deus. Também a fome e a sede dos animais podem reforçar essa compaixão. O decreto demonstra concretamente a crença em Deus e apresenta um modelo verdadeiro em 3 fases. Primeiro, a primeira consiste no reconhecimento da culpa por meio de ações exteriores: jejum, pano de saco, cinzas, orações incessantes. Segunda fase está no interior do ser humano, quando se afastam da perversidade e violência. Terceira fase está na ação livre de Deus, de como ele vai responder ao arrependimento. Homens e animais quer destacar a totalidade dos seres vivos da cidade. Versículo 8. Deverão vestir de saco, tanto homens como animais, e todos clamarão a Deus. Cada um deverá converter-se de sua má conduta e deixar de lado toda espécie de ações violentas. O objetivo do decreto é de que o rei acredita que Deus pode mudar se o homem muda. O que vale para Israel, vale para os pagãos. Aqui vemos as 2 primeiras fases comentadas do versículo 7. Primeiro, o conhecimento da culpa e a mudança da vida. Então, primeiro, conhecimento da culpa. Segundo, a mudança da vida. Versículo 9. Quem sabe assim, Deus volte atrás, fique com pena, apague o ardor de sua ira e a gente consiga escapar. Aqui é a terceira frase: a liberdade de Deus que pode perdoar, se compadecendo do povo que se converte. Quem sabe? O rei coloca uma dúvida na liberdade de Deus. Eles querem comover a Deus, mas não se sabe como Deus vai reagir diante da penitência e conversão do povo.
Primeiro, Deus volte atrás, isto é, eles esperam que Deus desista de destruir a cidade. Segundo, fique com pena, que ele tenha misericórdia do povo. Terceiro, que apague o ardor de sua ira, isto é, perdoe o povo de Nínive. Quarto, que o povo de Nínive consiga escapar, que o povo de Nínive, então, não morra. Como capitão do navio, quem sabe Deus se lembra de nós e não nos deixa morrer? Jonas capítulo 1, versículo 6. Agora o rei, quem sabe Deus volte atrás. Versículo 10. 10. Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de sua má conduta, então desistiu do mal com que os tinha ameaçado e não executou. Deus, ao ver os ninivitas, sua penitência externa, sua conversão interna, perdoa e desiste de destruir a cidade. A cidade foi perdoada. O povo não mais morreria. Como Deus salvou os marinheiros, agora Deus salva os ninivitas. Dois grupos pagãos que converteram o coração e voltaram e acreditaram na misericórdia de Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.